para colocar nas mãos do Senhor. Nesse momento em que nós vamos cantar mais um pouquinho, você vai pensar aquilo que Deus está te pedindo e você ainda não entregou. Talvez seja o teu Isaac, aquilo que você tem consagrado a si mesmo. Não sei se é seu tempo, se é seu trabalho, se é seu dinheiro. Eu não sei o que é, se é o seu orgulho. Mas a distinção tem a ver com aqueles que o buscam, com aqueles que não buscam, com aqueles que o servem e aqueles que não servem. Para encerrar um ciclo, Deus está pedindo algo para você. E enquanto nós estivermos adorando, você vai apresentar ao Senhor a isso. Exatamente isso que Ele está te pedindo. Então feche os teus olhos agora. Não se importe com quem está ao seu lado. E comece agora a adorar o Senhor. E entregar ao Senhor, entregar ao Senhor aquilo que Ele está te pedindo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui está o teu povo, Pai. Aqui está o teu povo, meu Deus. De que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti. Estamos aqui como tua igreja. Nós estamos aqui para te adorar. Nós queremos sim, meu Deus, os teus sinais, as tuas maravilhas. Nós queremos e precisamos dos teus milagres. Que o Senhor nos encontre nesta noite com corações de verdadeiros adoradores, que o Senhor tem buscado em espírito e em verdade. Que tudo seja para a tua honra, que tudo seja para a tua glória. Recebe, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos pedido. E nós te aplaudimos agora em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é digno de todo louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui são apaixonados por Jesus e podem dizer amém? Glória a Deus. Toma o teu lugar. Primeiro dia do mês de junho, e nós chegamos ao meio. Muitas coisas aconteceram, algumas não aconteceram, mas nós temos ainda metade do ano de 2026 para que se conclua tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Eu amo esses decretos. Eu não sei se você tem o costume de anotar, mas no mês de janeiro o decreto tratou sobre a soberania de Deus. No mês de fevereiro, o decreto revelou a grandeza desse Deus poderoso. No terceiro mês do ano, no mês de março, o decreto apresentou a santidade desse Deus. No mês de abril, o decreto anunciou as respostas de Deus para o seu povo. No mês de maio, o decreto manifestou o livramento de Deus sobre as nossas vidas. E chegamos então no mês de junho. Diga graças a Deus. Só aqueles que fazem parte do povo de Deus, diga graças a Deus. No mês de junho então, o decreto estabelece a distinção de Deus. Talvez você chegou até aqui achando que Deus faz tudo igual para todo mundo. Não faz. Deus faz distinção sobre aqueles que são, sobre aqueles que acham que são, sobre aqueles que amam a Deus e sobre aqueles que dizem amar a Deus.
É por isso que tem algumas coisas que acontecem na vida de uns e não acontecem na vida de outros. Porque Deus faz distinção. Deus faz distinção sobre aqueles que o amam e sobre aqueles que não o amam. E a ministração rápida, para que você entenda e possa viver nesse mês aquilo que Deus espera, tem como título a separação dos justos e dos ímpios. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você faz parte de que grupo? Dos justos ou dos ímpios? Pergunta para ele: você é do time dos justos ou você é do time dos ímpios? Eu espero que você saia daqui essa noite no time dos justos, daqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Para isso eu quero ler com você dois versículos que está em Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3. Eu quero ler dois versículos contigo. Olha o que o soberano diz: no dia em que eu agi, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Quem é pai aqui? Quem é pai ou mãe aqui? Tem alguma coisa melhor do que seu filho te obedecer? Quando nossos filhos nos obedecem, a gente quer honrar, a gente quer presentear, a gente quer recompensar. Só quando obedece. E quando desobedece, você tem vontade de fazer o quê? Pode falar, ninguém vai colocar você na justiça. Bater, dá vontade de bater, né? Dá vontade de repreender, dá vontade de exortar. E olha o texto está dizendo aqui no verso 17: no dia em que eu resolver agir, diz o Senhor, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Verso 18: então vocês verão novamente a diferença. Diga comigo: diferença. Só quem é do time, daqueles que são apaixonados, diga bem alto: diferença. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o ímpio e o justo, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Ei, essa palavra é para mim e para você. Você pode dizer amém? É por isso que nós temos que fazer parte do time daqueles que amam ao Senhor, daqueles que servem ao Senhor. Irmãos, nesses últimos tempos a gente tem ouvido muito falar sobre bênção, sobre milagres, sobre realizações, sobre conquista, mas pouco sobre santidade. A gente ouve sobre promessa, mas sobre santidade a gente nem gosta muito. Fala-se muito sobre prosperidade, porque todos nós queremos ser prósperos, mas pouco tem se falado sobre obediência. Teve uma época, alguns meses atrás, que chegou um comentário aqui para a pastora, de que essa igreja fala muito sobre dízimo, fala muito sobre oferta. E aí a pastora ficou incomodada com aquilo, me chamou e falou assim: é melhor eu parar um pouco de falar. Eu falei: não vai, porque você não fala sobre dízimo, você não fala sobre oferta, você fala sobre princípio. E um dos princípios que a pastora sempre traz aqui é a obediência. Sabe por que tem muita gente que não tem? Porque não obedece. Sabe por que tem muita gente que não recebe? Porque não obedece. Não tem a ver diretamente com dízimo, com a oferta. Tem a ver com princípio, e um dos princípios é a obediência. Fala-se muito sobre um Deus de prosperidade, mas pouco tem se falado sobre a obediência que nós devemos ter para com esse Deus. Hoje em dia trata-se muito sobre o amor soberano de Deus, mas fala-se pouco sobre o temor que nós devemos ter a esse Deus. Se você parar para avaliar, você vai ver que os decretos desse primeiro semestre de 2026 revelam um Deus que acima de tudo e acima de todos continua amando a humanidade. Porém, contudo, entretanto, esse Deus, Ele honra de maneira diferente aqueles que vivem para o Senhor, para o reino, para os princípios que foram estabelecidos. Aí você deve pensar: isso é favoritismo. Não, não é favoritismo. É resposta à fidelidade que nós prestamos ao Senhor. Não é favoritismo,
é a resposta dos céus em direção a um povo apaixonado pelo Senhor. Já dizia Tozer, ele dizia o seguinte: Deus não tem favoritos, mas Ele tem alguns que são mais íntimos. Não é uma questão de ser favorito ou não, mas é a questão de ser mais íntimo ou não. Ser íntimo é ter relacionamento. Ser íntimo é conhecer o coração do Pai. Ser íntimo é viver aquilo que o Senhor nos manda viver. Ser íntimo é ser apaixonado pelo Senhor. E aqui nesse texto que nós lemos, o profeta anuncia um tempo em que Deus voltaria a mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que apenas fala sobre Ele. Porque hoje em dia não faltam pessoas que falam sobre esse Deus. Aliás, tem muitas pessoas que conhecem muito a respeito desse Deus, mas que não o servem de verdade. Tem muita gente hoje em dia que sabe preciosidades, sabe de forma minuciosa sobre esse Deus que nós estamos aqui prestando culto, mas falar sobre Ele não significa necessariamente que estão servindo. De verdade, irmãos, abracei o pastor Fabrício aqui agora e falei assim: você ainda está vivo? Nós estamos vindo numa pegada, nós só sexta, mas eles desde da semana passada para o congresso de casais. Mas eu vou colocá-los no mundo dos normais. Nós estamos vindo numa pegada sexta-feira, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, e ainda aqui. Ah, mas eu tenho filho. Olha que engraçado, vocês também, né? Mas eu tenho que trabalhar. É engraçado, vocês também têm que trabalhar. Não é verdade? Mas a minha vida foi muito intensa. A sua também, né, pastora Karina? Existe uma diferença daqueles que o servem, daqueles que não o servem, daqueles que os buscam, daqueles que o buscam e daqueles que não o buscam. Eu tenho uma novidade, uma boa nova para te contar. Só pelo fato de nós estarmos aqui, já nos coloca numa situação diferente. Nós poderíamos estar em casa, jantando, tomando uma sopinha. Eu estou gostando de sopa. Acredito que eu estou gostando de sopa, acho que eu estou ficando velho. Ainda tenho dente, mas estou gostando de... Mas a gente podia estar em casa agora, né? Descansando, tomando sopinha. Falta 4 capítulos para eu acabar um dorama que eu comecei. Eu poderia estar assistindo dorama em casa, né? Você poderia estar fazendo um monte de coisa, colocando suas tarefas, que eu tenho certeza. Quem é dona de casa? Quem é mulher aqui, diga amém. Eu tenho certeza, se você está aqui hoje, você veio sexta, sábado, domingo, você estava aqui. Então tem um monte de coisa na sua casa para você fazer. Você podia estar em casa, mas você está aqui. Sabe o que significa? Desculpa, está sendo transmitido esse culto? Desculpa você que não veio. Mas hoje, já que o decreto é para aqueles que o servem e buscam, hoje eu quero dizer algo para você. Para nós que estamos aqui, tem algo diferente na nossa direção. Se você recebe, diga um aleluia mais alto e dê um aplauso maravilhoso para Jesus. Aplauda Ele, porque existe sim distinção. Aqueles que servem, aqueles que não servem, aqueles que buscam e aqueles que não buscam. Eu tenho desafios, irmãos. Só que o testemunho serve para edificar, né? A Sandra falou que teve um funcionário que entrou com uma ação de 300. E a bela e plena. Eu estou com um funcionário que entrou na justiça pedindo 100. E eu já estou desesperado. Mas eu já orei ali e falei: Senhor, se a Sandra deu conta, então me ajuda também, porque eu estou nessa. Ei, irmãos, o fato da gente ter guerra não significa se nós fazemos parte dos justos ou dos ímpios. Você vai ver rapidamente que eu quero ministrar que a nossa paixão pelo Senhor não é demonstrada enquanto nós estamos em guerra, mas é no nosso secreto. Porque em guerra, em desespero, qualquer um se torna adorador. No desespero, qualquer um clama. Mas quando está tudo bem, é que a gente conhece quem faz parte de que time. Eu sei que nós fazemos parte do mesmo time. Você pode dizer aleluia?
Você pode dar mais um aplauso ao Senhor para te esquentar? Rapidamente. Não fica chateado você que está nos assistindo. Mês que vem tem mais. Você pode mudar de time. Entendeu? É proibido mudar de time? Não é proibido. Tem alguém que torce para Ponte Preta? Ponte Preta. Pode mudar de time. Vocês estão tudo lascados mesmo. Entendeu? Vem pro campeão. Vem pro campeão. Ontem eu pus no grupo, a Samara falou assim: para de fazer brincadeira. Meu time ganhou de 5-0 ontem. É verdade. 5-0. Sinais. Luquinha, você que é jogador da favela, pelo amor de Deus, meu Deus. Jogador da favela, eu perguntei: quanto você ganha por jogo? Eu falei: ganho bem, pastor, ganho bem. Quanto você ganha? 150. Eu falei: eu pago pra você. Pelo amor de Deus, velho. Eu não sei porque eu falei disso. Também não sei. Segue o jogo. Irmãos, Deus está procurando um povo que não negocia a sua identidade. E eu espero que Ele encontre aqui hoje. Porque para nós estarmos no time daqueles que são justos, a gente não pode trocar de identidade. Isaías capítulo 40, verso 10 diz o seguinte: o soberano Senhor vem com poder, diga poder, e com seu braço forte Ele governa. A sua recompensa com Ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor Ele cuida do seu rebanho, e com o braço Ele junta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Olha aí, olha que interessante. Quem é que mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Sabe de quem está falando aqui? Sabe de quem o profeta Isaías está falando? Desse Deus que é soberano. Ei, irmãos, se Ele consegue medir as águas na concha de uma mão, se Ele faz a separação dos céus com um palmo, você acha que Ele não é capaz de cuidar de você, que faz parte de um povo justo, que ama, que é apaixonado por Ele e que serve ao Senhor? Eu não preciso nem terminar o que eu comecei a ministrar, né? Se Ele é poderoso para tudo isso, nós só precisamos nos mover na direção das suas promessas, para que tudo venha a se cumprir a partir de agora. Alguém recebe aqui que pode dizer glória a Deus? Irmãos, Isaías começa aqui apresentando um Deus tão grande, tão intenso, tão gigantesco, tão maravilhoso, que é capaz dele medir os oceanos na concha da sua própria mão. E às vezes a gente fica com medinho das ondas do mar. A gente fica com medo das ondas do mar. Lembra, pastor Fabrício, numa praia que o neto estava, a água veio na coxa, ele já se afogou. Você lembra disso, neto? Você era jovem. Meu Deus do céu, Isaías começa falando de uma grandeza de um Deus, que Ele é capaz de medir os oceanos na concha da sua mão, que Ele é capaz de pesar os montes, como uma simples balança. Esse Deus é soberano, irmão, você pode dizer amém? E Ele governa o universo. Mas olha que contrassenso, mas algo tão lindo. Apesar dele ser tão gigantesco, dele ser tão grande, dele ser tão excelso, tão maravilhoso, ao mesmo tempo que Ele pode fazer tudo isso, o texto aqui descrito pelo profeta Isaías diz que Ele cuida de cada ovelha do seu rebanho como sendo um pastor amoroso. É um contrassenso porque nós somos tão pequenos perto daquilo que o texto menciona, mas ainda assim Ele cuida de nós. Por isso que quem conhece e reconhece de verdade a grandeza desse Deus, não troca a sua identidade, não deixa de ser um adorador, não deixa de ser um apaixonado pelo Senhor.
Quem conhece de verdade a grandeza e o poder desse Deus, não negocia a sua santidade. Não coloque em xeque a sua vida como crente nessa terra. Não aceita negociar as promessas que o Senhor fez em relação, em detrimento àquilo que esse mundo pode oferecer. É por isso que Deus continua procurando pessoas que permaneçam fiéis. Irmãos, esse final de semana foi maravilhoso. Ontem, no culto de ontem, centenas de pessoas se renderam a Jesus. Mas poucos, infelizmente poucos, vão continuar, vão permanecer fiéis. É por isso que a Bíblia nos mostra que Deus continua procurando os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Deus continua procurando aqueles que são do time dos justos e não dos ímpios. Lembra de Daniel? Não Daniel da Lime, tem o Daniel da Bíblia. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, lembra disso? E ele ficou preso ali. Ele estava cercado por uma cultura completamente diferente daquilo que ele estava acostumado a viver. Olha que interessante, mudaram a alimentação, mudaram aquilo que Daniel comia. Ele não comia mais o que ele comia antes, mudaram a alimentação dele, mudaram a língua de Daniel. Daniel tinha uma língua natal, onde ele vivia, e para a Babilônia, para onde ele estava cativo, mudaram a língua dele, mudaram a educação que Daniel havia recebido por uma outra educação. Mas tem uma coisa que não mudaram, que não conseguiram mudar. Por mais que ele permanecesse ali, por mais que a cultura estava envolta, eles não conseguiram mudar o coração de Daniel. Sabe onde eu quero chegar, irmãos? Não importa onde você está, não importa onde você trabalha, não importa onde você vive, não importa que eu e você estejamos nesse mundo. Eles podem mudar a nossa comida, eles podem mudar o que nós fazemos, eles podem até tentar mudar o que nós vestimos, mas eles não podem mudar o nosso coração. Sabe o que significa? É a nossa identidade. Quem é que está no seu coração? Porque se Jesus não estiver no seu coração, eu quero te dizer que você não faz parte do time daqueles que são justos. Daniel não foi levado sozinho. Teve mais jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Muitos outros se renderam ao sistema, aceitaram a cultura e viveram diferentes, mas Daniel permaneceu fiel. Olha para quem está do seu lado e fala assim para ela: você precisa ser Daniel nessa geração. Se for mulher, fala: você precisa ser Daniela nessa geração. Nós estamos vivendo exatamente o que os decretos estão denunciando, irmãos. Se você avaliar esse semestre, você vai ver que os decretos estão emitindo alguns sinais. Que sinais, pastor? Tem muita gente querendo o céu, tem muita gente querendo a salvação, sem se preocupar com santidade. Tem muita gente desejando milagres, maravilhas, sinais, sem se preocupar com arrependimento. Hoje em dia tem muita gente querendo a mão de Deus, sem querer buscar a presença dEle. Está vendo como os decretos estão vindo assertivos na direção do povo? O problema do povo, irmãos, nunca foi a perseguição contra o evangelho, contra a igreja, não. Nunca foi e não será. O grande problema, sabe o que é? É a sedução que Satanás faz em relação ao mundo, para mim e para você. Porque quem disse que pecar é ruim? Pecar é gostoso. Quem já pecou aqui, levanta a mão. É gostoso ou é ruim? É gostoso, senão você não tinha pecado. A Bíblia fala sobre o pecado. Ele começa doce como mel, e ele termina amargo como fel. O grande problema não é a perseguição que nós sofremos. O grande problema para tentar corromper a nossa identidade é a sedução que nós sofremos. E o decreto desse mês de junho, vocês ouviram o decreto que a pastora leu? Falou sobre os nicolaítas. Nicolaítas, quem são esses
esses maleditos. Quem são esses malditos nicolaítas? A Bíblia faz menção 2 vezes só desse povo, os nicolaítas, só 2 vezes, lá em Apocalipse. Sabe quem eram os nicolaítas? Eram as pessoas que estavam inseridas dentro da igreja. Eles estavam dentro da igreja, e eles queriam corromper aquilo que era ensinado sobre os princípios e fundamentos cristãos, e eles tentavam corromper com ensinamentos pagãos. Desculpa, irmãos, mas está cheio de igreja evangélica lotada de nicolaítas. Sabe o que o nicolaítas nessa geração faz? É o tal do espírito nada a ver. Para com isso, tem nada a ver. Não pode, não tem nada a ver. Não tem nada, nada tem a ver. Tudo é exagero, tudo é ser radical. Assim como existia os nicolaítas na época de Jesus, que foi mencionado lá em Apocalipse, existem os nicolaítas hoje que estão ao nosso redor. Cuidado, cuidado para você não deixar o time daqueles que são justos, onde Deus abençoa e derrama graça e favor e milagres, para entrar no outro time. Porque Satanás envia os nicolaítas. E sabe qual é o discurso dos nicolaítas hoje? Você não precisa ser tão radical. Para que ir na igreja sexta, sábado, domingo? Teve gente que veio domingo de manhã e à noite. Por quê? Porque teve visitante de manhã e teve visitante à noite. Essa equipe pastoral aqui veio de manhã e veio à noite. Não precisa ser tão radical, não precisa ser tão radical. Ou então você ouve os nicolaítas e vai assim: ei, deixa de ser idiota, todo mundo faz. Todo mundo faz o quê? Qual o problema de você fazer também? Todo mundo leva as coisas da empresa embora. Todo mundo pega essas canetas e leva embora. Todo mundo pega esse para ninguém, todo mundo faz, por que você não vai fazer? Todo mundo pega, todo mundo usurpa, todo mundo rouba. Nicolaítas! E tem tonto que acredita, fala: é verdade, todo mundo faz, só eu que sou trouxa. Cuidado com os nicolaítas. Deus faz distinção daqueles que são justos e daqueles que são ímpios. E Satanás está usando os nicolaítas do século 21 para dizer para você que você não precisa ser tão radical, que você não precisa se importar porque a maioria faz ou todo mundo está fazendo. O pior, tem nicolaíta dentro da igreja que fala assim: ei, você fez sexo antes do casamento? Deus entende. É sério que Deus entende? Você agora, você quer se separar para casar de novo? Fica tranquilo, o importante é você ser feliz. É sério! Cuidado com os nicolaítas. O importante é você amar e ser amado. Não é o que o pastor fala? Amar e ser amado. Aqui nesse altar, a gente não tem medo de falar de santidade. E você pode prestar atenção: todas as vezes que um desses homens e mulheres de Deus sobe no altar, em algum momento eles vão falar sobre santidade. Porque aqui todo mundo é santo? Não, porque nós estamos em busca dele. E nós vamos perseguir até alcançar. O que a gente não faz é nos tornar os nicolaítas. Tudo pode em nome do amor. É por isso que Deus continua procurando, irmãos. É por isso que Deus continua procurando homens e mulheres que permaneçam fiéis. Porque Ele faz distinção sim. E não adianta depois a gente reclamar: por quê? Por que a grama do vizinho é mais verde? Por que alguns conseguem, outros não conseguem? Por quê? Porque Deus faz distinção. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: a maior prova de fidelidade, lembra que eu falei no início? Não é permanecer firme durante a guerra, quando você estiver desesperado, quando você não tiver alternativa. Não é nessa hora que a gente demonstra a nossa fidelidade ao Senhor, mas é permanecer puro, é permanecer fiel, quando ninguém está olhando, quando a guerra já passou. Pergunta, meu irmão, você está em guerra? Porque tem gente que não está em guerra. Não está em guerra e está tudo bem.
Às vezes, Deus nos dá um tempinho para a gente se recuperar das porradas que a gente está levando. E é nessa hora, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão fluindo, quando o emprego vem, quando o ciclo ruim acaba, quando uma nova temporada chega, é nesse momento que a gente demonstra se nós continuamos fiéis ou não. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Forte esse mês, né? Forte esse mês. Pergunta aí pro irmão, você é de que time? Ponte Preta ou Guarani? Opa, dos justos ou dos ímpios? Segunda coisa, desculpa se você achou que Deus era paz e amor. Tem gente que não cumprimenta você com graça e paz, fala paz e amor, parece que Deus é só amor e é só paz. Deus faz distinção, irmãos. Deus faz distinção. Olha o versículo 18 aí de Malaquias capítulo 3. Então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu sempre digo aqui, eu bato nessa tecla, Deus não é idiota, Deus não é boboca, Deus não é xarope, Deus não se permite ser enganado. É por isso que Ele faz distinção. Ei, eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, porque a palavra de Deus nos garante que nunca houve nem haverá outro como Jesus. Então perfeito não, mas é fazer valer a justificação através do sangue do Cordeiro que foi derramado em meu e em seu detrimento. É fazer valer o sangue derramado no madeiro. É viver, ou pelo menos tentar viver dentro daquilo que o Senhor estabeleceu como princípio. Malaquias, irmãos, foi escrito por uma geração que já estava cansada, sabia? Talvez como você está aqui hoje, cansado. E sabe qual a pergunta que o povo fazia? Será que vale a pena servir a esse Deus? Sabe por quê? Porque na época que Malaquias escreveu isso, os ímpios prosperavam. Uau! Os ímpios ficavam ricos, iam enriquecendo, iam prosperando, iam avançando. E o que acontecia com os justos? Sofriam. Parece que está falando exatamente desse tempo, né? A gente vê no noticiário ímpios cada vez mais ricos, mais prósperos, aparentemente mais felizes. E aí a gente olha para a igreja e muitas vezes a gente vê um povo sofrendo. E aí o texto de Malaquias deixa claro que o povo estava cansado de ver essa situação. E aí eles começam a se questionar, e eles começam a conversar, e eles começam a perguntar: será que vale a pena servir esse Deus? Será que vale a pena continuar vivendo assim? E aí o texto responde. Sabe que Deus responde para esse povo que faz essa pergunta? Ei, povo! Vocês aí que estão perguntando se vale a pena me servir, vocês são minha joia. Vocês são meu tesouro. Meu Deus, eu não sei se você entende tesouro ou joia, mas quando você tem algo precioso de valor, você cuida, você protege, você faz alguma coisa. Sabe o que Deus está falando aqui? Você pode até estar sofrendo, mas eu estou cuidando de você. Você pode até não estar vivendo aquilo que você gostaria, mas eu estou cuidando de você. Malaquias, ele revela que Deus conhece aqueles que permanecem fiéis, mesmo num tempo de dificuldade, de dureza e tristeza, mesmo quando não há reconhecimento dos homens. O Senhor nos chama de tesouro particular, irmãos. Talvez você tenha sido até renegado pelas pessoas, rejeitado por pessoas,
Mas você tem que entender que você é amado do Senhor, protegido por Ele. Você e eu, nós somos tesouros particulares do Senhor. Sabe por quê? Porque ainda que as pessoas não consigam ver, mas Deus sabe qual é o seu valor, e Ele sabe da proteção que você e eu precisamos, e Ele valoriza o relacionamento que Ele precisa e quer ter conosco. Vai chegar o dia, irmãos. Vai chegar o dia, e eu creio que esse decreto é para anunciar o mês de junho na minha direção e na sua direção. Alguém recebe? Alguém recebe de verdade que pode dizer amém? Então eu vou mudar aqui o chegou o dia. Chegou o dia, chegou o mês de junho, o decreto é sobre esse mês. Chegou o dia em que o próprio Deus vai mostrar para mim e para você a diferença entre quem vive para servir ao Senhor e quem decidiu viver para não servir ao Senhor. Eu quero dizer que eu e você que estamos aqui, nós decidimos viver servindo, amando, adorando a esse Deus. Se a verdade faz alguma coisa no seu lugar. Ai, meu Deus! Ai! Nós não podemos nos contentar em sermos iguais. É por isso que a gente se desgasta. Porque nós não somos iguais. Quando a palavra de Deus aí, a tua Bíblia fala sobre tesouro, sobre joia. Algumas versões falam sobre tesouro particular. É algo que o Senhor guarda próximo a Ele. É algo que Ele tem cuidado, é algo que Ele tem protegido. É algo, você e eu temos um valor inestimável, incomparável, imensurável para o Senhor. E o mês de junho, irmãos, o mês de junho não é sobre prosperidade, tá? Nós estamos aqui no dia 1º do mês, consagrando o mês para o Senhor por conta de prosperidade, mas é por conta de posicionamento. Nós precisamos sair nessa noite entendendo que o nosso posicionamento precisa mudar. Pastor, mas eu já sou crente, melhora! Pastor, eu sou um crente nota 8, tem que ser nota 10, 12. Talvez você seja um crente meia boca, e aí você não faz parte do time dos justos. O que é fazer parte do time daqueles que não são justos? É não viver os princípios que Deus estabeleceu, irmãos. É viver um sofisma. E hoje em dia está cheio de crente vivendo sofismas, mentiras com caras de verdade. Tem gente que mente, achando que é verdade, e acredita na própria mentira. Pelo amor de Deus, nós não podemos ser crentes assim. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que dar testemunho, não é dentro da igreja, é fora da igreja. Você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa. Você tem que ser o primeiro a chegar, o último a ir embora. Você tem que bater meta, você tem que dar resultado. Você tem que ser exemplar. Você tem que ser o melhor marido que essa cidade tem. Você tem que ser a melhor esposa. Você tem que ser o melhor filho. Você tem que ser o melhor crente. Você tem que ser o melhor discípulo. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Nada menos do que isso. E aí eu pergunto, que nota você dá para você como profissional? Que nota você dá para você como empresário? Que nota você dá para você como filho? Que nota você dá para você como pai? Que nota você dá para você como marido? Que nota você dá para você como esposa? Quantos maridos nós temos aqui? Digam amém. As mulheres que vê você tem que invejar, tem que desejar, querer ter um marido igual a você. Quantas mulheres nós temos aqui? Digam aleluia. Você tem que desejar. Dor de cotovelo na mulherada que não tem marido. Ou que é? Vou começar. Quantas mulheres tem aqui? Diga aleluia.
você tem que despertar uma invejinha santa, uma dor de cotovelo nos homens, para querer ter uma mulher como você. Quantos filhos nós temos aqui? Digam glória a Deus. Mas tem gente que nasceu de chocadeira, né? Não é filho. Eu não nasci, pastor. Eu apareci, eu estreiei. Todo mundo aqui é filho. Você pode até não ter mais pai e mãe como eu, mas nós somos filhos. Nós precisamos ser filhos que honram seus pais, que dão alegria. É assim que a gente mostra a diferença, irmãos. Está entendendo? É desse jeito que a gente mostra que nós somos diferentes. Não é seu, não toque. Não é seu, não pegue. Porque isso traz condenação. A gente estava nos Estados Unidos, se bem que as coisas pioraram um pouco, né? Mas eu vi um testemunho de uma pessoa que esqueceu uma bolsa e voltou lá no dia seguinte. Quando chegou lá tinha bolsa vazia, mas brincadeira. Eu fui para a Turquia. Sabia que a Turquia já foi 96% cristã? Na época do apóstolo Paulo. Sabe quantos por cento cristãos hoje tem na Turquia? 2%. Olha que a diferença faz de uma pessoa verdadeiramente salva, que vive os princípios que Deus estabeleceu, causa numa nação. Quando o apóstolo Paulo estava vivo, porque o apóstolo Paulo era turco, quando ele estava vivo, 96% da população era crente. Hoje não tem mais o apóstolo Paulo, 2% só é crente. Mas sabe o que eu quero falar para você? A gente ia passear de madrugada, né, amor? Não tinha nada para fazer mesmo de madrugada. A gente ia passear pelas ruas. Impressionante, as lojas deixavam seus equipamentos, suas roupas, deixava tudo o que eles vendiam para fora da loja. E eu perguntei, por que eles largam aqui? Aí o guia falou assim, primeiro porque ele sabe que não vai chover, porque aqui não chove. Segundo, porque aqui ninguém rouba nada de ninguém. Aí você acha que é cristão que não rouba? Os caras lá são tudo muçulmano. Sabe o que está faltando? Nós sermos diferentes, irmãos. Uma pessoa esquecer alguma coisa na igreja, ela tem que encontrar. A gente não pode destruir as coisas na igreja como eu tenho visto. Como é que a gente pode dizer que a gente faz parte dos justos se a gente não cuida nem desse lugar? Como é que a gente pode dizer que nós somos apaixonados pelo Senhor se a gente não se importa com as coisas que acontecem aqui dentro da igreja? Quem ama a igreja Vida Nova, diga amém. Quem ama, cuida, não destrói. E toda vez que você vê alguém destruindo, repreenda. Fala assim, o pastor mandou repreender. Para de ficar fechando seus olhos e deixar as coisas acontecerem. Outro dia eu vi uns terroristas ali, ó, desse tamanho, uns terroristas, pisando no jardim, acabando com tudo, chutando, pelo amor de Deus, quase que eu pus a mão na cabeça, que o pai ia ficar chateado. Mas Deus continua procurando aqueles que fazem parte do time dos justos, e eu espero que Ele encontre aqui hoje. Gente, vamos ficar de pé. Eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas culto de primícia tem o costume de ser rápido, mas hoje demoraram nos testemunhos. Esses testemunhos aí que eu vou começar a cortar. A Sandra todo mês quer um microfone, já percebeu? Graças a Deus, Sandra, graças a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, quem é aprovado por Deus não precisa buscar a aprovação de homens. Sabe por quê? Porque a honra que vem do Senhor vale mais do que qualquer aplauso que qualquer homem possa dar para você. Nessa noite eu quero te dizer que Deus vai te honrar de uma maneira diferente nesse mês de junho. A honra que você vai receber, ela virá do céu, e você vai saber que é Ele, que é o Senhor quem está te concedendo. Malaquias, no verso 16 aqui do capítulo 3, diz o seguinte: depois aqueles que temiam o Senhor, ou seja, aqueles que faziam parte do time,
conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor, acerca daqueles que amavam ao Senhor e honravam o seu nome. Sabe o que esse texto aqui está querendo dizer? Esse texto aqui nos mostra que Deus, ele está atento. Diga comigo, atento. Fala mais alto, diga atento. Deus está atento, Deus está atento, Deus está prestando atenção naqueles que permanecem fiéis. Deus, ele está de olhos abertos, atentos àqueles que permanecem fiéis, mesmo quando ninguém mais percebe. Ah, pastor, mas essa igreja aqui é muito grande, as pessoas nem sabem. Não precisa, as pessoas não precisam saber, Deus sabe. Tem muita gente que fica buscando o reconhecimento de homens, mas Deus está registrando no céu a fidelidade que você está demonstrando em permanecer fiel. Sabe como nós permanecemos fiéis? Temendo a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, honrando o nome dEle. A verdadeira honra, irmãos, a verdadeira honra não vem de aplausos. As mesmas mãos que aplaudem são aquelas mesmas mãos que julgam. Não viva esperando aplauso. A maior honra não são aplausos aqui na terra, mas é a aprovação desse Deus que continua procurando quem faz parte do time dele. Hoje, irmãos, nós ouvimos acerca daqueles que Deus faz a diferença. Nessa noite nós ouvimos o decreto do mês de junho. Nós ouvimos que existe um Deus e que Ele faz distinção daqueles que o servem, daqueles que o amam, daqueles que o buscam e daqueles que não fazem nada disso. E quer que eu te diga a verdade? Sabe uma das maiores maneiras, uma das melhores maneiras, mais objetivas para a gente ver se serve? Desculpa, mas é quando a gente põe a mão no bolso. Sabia? Sabe quantos por cento da igreja, isso é um dado nacional, é fiel? 30%. 30%. A gente paga para jantar, a gente paga para ver time de futebol, a gente paga para trocar de roupa, a gente paga para cara ficar olhando o carro para a gente paga para tudo, mas para vir para a igreja a gente não dá uma oferta. É engraçado isso. Nós estamos fazendo um auditório, mais de 500 metros quadrados aqui. Nós estamos fazendo um rancho, né, Wagner? Só a churrasqueira tem 4 metros de comprimento. De verdade, nem Deus, nem a igreja precisa do seu dinheiro. Mas hoje eu quero fazer aqui um ato profético. Pastores, fiquem ao lado das bandeiras. Samara, pega o óleo, rapidinho. Vamos, gente, acelera. Se você não tiver nada para ofertar, se joga na bandeira, dá você de oferta. Mas eu quero que você venha aqui à frente, porque esses pastores vão ungir tua mão. Esses pastores hoje vão ungir tua mão. Presta atenção no que eu vou te falar, presta atenção. Existe o decreto para o mês de junho, para aqueles que servem, para aqueles que o buscam, para aqueles que são diferentes. O desafio para você é: creia. Eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. Um dos meus projetos está emperrado. Está emperrado. Um dos meus projetos financeiros está emperrado há 8 meses. Eu vou fazer uma oferta hoje. E eu creio que Deus vai desatar esse milagre na minha direção. E eu creio que dia 1º de julho eu vou estar aqui para dar esse testemunho. Eu creio. Eu não sei o que você veio fazer hoje aqui, mas hoje é dia de você fazer parte do time daqueles que buscam, daqueles que servem, daqueles que adoram. Pastor, não tenho nada. Vem com o teu coração aberto e deixa que um desses pastores toque a sua mão e unja a tua mão, porque eu quero profetizar que onde as suas mãos tocarem nesse mês de junho, haverá prosperidade dos céus, porque nós fazemos parte do povo que ama, que busca e que serve. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte.
governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, é ele, por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. E aí, pastorizada, vocês ungiram? Agora oferta. Pode ofertar. Isso. Aqui é assim. Os líderes dão exemplo. É ou não é? Glória a Deus. Quantos de verdade creem? Não levanta a mão da boca para fora. Só quem crê. Que nesse mês de junho Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida, diga amém. Eu quero que você pense aí, nesse momento, pense agora no milagre que você quer, pensa agora. Cada um vai pensar no seu. Deixa de ser intrometido, quer saber o milagre do outro. Pensa aí no seu milagre. Eu estou pensando no meu. Agora você vai orar no seu lugar e vai dizer que você confia no Senhor. Comece a orar agora. Fala, Deus, eu confio. Eu confio que o Senhor é soberano, eu confio. Diga para o Senhor que não há nicolaíta que possa roubar a sua identidade. Diga para o Senhor que a partir de hoje a sua vida será diferente. Que aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Que aquilo que você agia, você não age mais. Que as pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença. Que por onde você passar, as pessoas vão saber que você serve um Deus vivo. Diga para o Senhor agora, meu Deus, aqui está o povo. Aqui está o povo que crê, que continua crendo, meu Deus, nas tuas promessas. Existe um decreto sobre as nossas vidas para esse mês. E nós fazemos uso, ó Deus, nós fazemos uso deste sinal na nossa direção, para que o Senhor cumpra em nossas vidas os milagres que nós precisamos, porque nós reconhecemos que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que nós estamos necessitando. Se isso é verdade, diga amém, aplauda o Senhor, e agora é nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados.
cansado aqui? Quem está cansado? Alguém está cansado? Não? Bora começar de novo? Vai ter feriado essa semana, irmãos. É feriado o quê? A Ivy sabe. É feriado o quê? Corpus Christi. O que é Corpus Christi? Corpo de Cristo. Quem que já foi católico? Pode falar, eu também já fui. O pastor Fabrício era coroinha. Ei, o que é Corpus Christi? Sei também. É, porque só se for a ascensão de Cristo, né? Como o pastor Fabrício bem falou. Então vamos comemorar Pentecostes de novo. O corpo não está, mas deixou o Espírito. Que bênção. Esse mês você receberá a novidade dos céus. Aquilo que estava preso, trancado, Deus vai liberar. Eu sinto um mover nesse mês de junho por aquilo que Deus vai operar na nossa direção, irmãos. Na nossa direção. Tá gravando, tá passando ainda? Deus abençoe você, um beijo no teu coração. Pode encerrar. Encerrou? Encerrou? Glória a Deus. Eu preciso dar um testemunho. Esse mês aqui é especial, irmãos. Só gente boa faz aniversário esse mês.